Nova Instrução Normativa número 73 de 2020 sobre pesquisa de preços. Vem comigo aqui, eu sou a professora Flávia Viana, trabalho na área de licitações há 21 anos e eu vou só trazer aqui rapidinho, um vídeo rápido, só com levantamento de algumas novidades da Instrução Normativa número 73, o que mudou, o que não mudou. Então, se por acaso você é meu aluno do programa de estudos fechados, saiba que dentro do módulo 2, do seu treinamento, você tem todo o passo a passo, esmiuçado mesmo, da Instrução Normativa número 73, passo a passo, ponto por ponto. Então lá você tem tudo completo. Aqui eu vou trazer aqui a atualização para você que ainda não conhece a Instrução Normativa número 73. Vem comigo que eu vou te mostrar aqui as atualizações. Então olha só, essa Instrução Normativa, ela revogou a anterior, mas algumas coisas não mudaram e outras realmente a gente teve algumas atualizações. Então, continua sendo aplicada, né, para quem? Instrução Normativa número 73 de 2020 de pesquisa de preço. Para aqueles órgãos que a gente chama de órgãos CISG, isso é, a Administração Pública Direta Federal, Autárquica e Fundacional. E trouxe expressamente a previsão de que você, que é Estado, município ou Distrito Federal e recebe verbas repassadas pela União voluntariamente naqueles contratos de repasse, de convênios. Então, verbas repassadas voluntariamente pela União nessas contratações, você vai ter que observar também a legislação específica federal e, inclusive, fazer a sua pesquisa de preço com a Instrução Normativa número 73. Para quem não sabe, pesquisa de preço é uma etapa obrigatória na etapa de planejamento de toda e qualquer contratação, tá? E os objetos que essa instrução terá aplicação é para compra, produtos de qualquer produto, qualquer bem, qualquer material e para serviços em geral. Então ela não se aplica nem para o caso de obras, nem serviços de engenharia, que a gente tem um regulamento especial lá no decreto 7.983, tá? Entre as definições, ela veio esclarecer o que eu sempre expliquei aqui no canal, nos meus artigos, nos meus livros, que é a diferença entre preço estimado e preço máximo. Não são sinônimos, nunca foram e nunca serão. Qual que é a diferença? Preço estimado é o resultado de quando eu faço a minha pesquisa de preços, chego lá num número de amostras, aplico a metodologia, o método matemático, que seria menor preço, média ou mediana, o resultado disso vai ser o preço, o valor estimado daquela minha contratação. E aí eu vou escolher se eu vou transformar esse valor estimado em máximo ou não, porque o preço máximo, o valor máximo, ele é facultativo, não é obrigatório. Então veja só, valor estimado é sempre obrigatório constar nos autos do processo de toda e qualquer contratação. Agora, o preço máximo ele é facultativo. O órgão só vai adotar um preço máximo se ele quiser estabelecer um teto máximo. Olha, eu vou tomar aqui esse valor de R$1.000 com preço máximo, não pago um centavo acima. E aí, quando aparecem propostas com valor acima desse máximo, se for uma concorrência, uma tomada de preços ou um convite, elas são desclassificadas de pronto. E se for um pregão, elas não são desclassificadas de pronto, elas vão para a etapa de lances, vão para a etapa de negociação. Só se na negociação ainda assim continuar acima do máximo, é que ela vai ser desclassificada. Então é um preço teto, um valor limite. E ele também vem indicando o que é sobrepreço, que são aqueles valores expressivamente superiores aos referências lá no mercado. E de uma forma muito bacana, ela trouxe também a instrução as seguintes orientações, que ó, isso aqui era muito comum de acontecer e não pode acontecer, que é o quê? O órgão ele vai lá, fixa um preço máximo e fala que vai admitir 10 por cima acima daquilo, não pode. Então, essas regras aqui da instrução número 73 é por conta de estabelecer um preço máximo, vai ser R$1.000 para comprar aquele determinado equipamento. R$1.000 acabou, você não vai pagar R$1.000 e um centavo, não pagar um centavo acima, ponto final. Não pode estabelecer, serão aceitos valores até 10%, esquece isso não existe, nunca existiu, tá? Segundo, o valor estimado, ele pode ser nominalmente igual ao máximo ou não. Então, se eu cheguei lá no meu valor estimado, fiz minha pesquisa, cheguei lá, por exemplo, em 3 amostras, 3 preços, aplico a média, aplico a mediana, chego no meu valor estimado,
de R$ 1.000, vamos supor que esse seja o resultado, tá? Então, preço estimado é o resultado da minha pesquisa de preço depois de eu aplicar a minha metodologia que foi escolhida, média, mediana ou menor preço. E aí eu posso decidir se eu vou transformar esses R$ 1.000 em valor máximo ou não. Então, pode ser nominalmente o mesmo valor? Pode e até deveria ser. Porém, a instrução ela traz a possibilidade de descolar o valor estimado do máximo. Por quê? Vamos supor que aconteceu alguma coisa, você tentou buscar nos parâmetros aqui que a gente já vai ver e você não encontrou, o gestor não encontrou no painel de preços, não encontrou contratações similares, só foi conseguir as suas cotações com fornecedores, tá? Aquela pesquisa direta com fornecedor. E por algum motivo ele sabe, ele entende que aquelas pesquisas os fornecedores acabaram mandando com valores acima dos praticados no mercado, porque ficaram sabendo que é para uma futura licitação e fizeram isso. Então, mesmo eu tendo chegado no meu valor estimado, eu tendo essa consciência que aquela pesquisa, aquele valor estimado, ele ainda está acima, eu posso colocar um preço máximo menor que aquele. Ou o contrário, tá? Se isso acontecer e você tiver justificativa para isso, tá? Justificadamente aqui, ó, justificadamente, você pode então pegar o seu valor estimado, acrescer ou subtrair de forma justificada um percentual. Por quê? Esse exemplo que eu dei, olha, eu cheguei aqui nesse valor estimado, mas como eu não consegui preços no painel de preços, contratos similares, nem sites, nem nada, só consegui preços com cotação direta com o fornecedor e nós temos conhecimento que esses preços estão acima do praticado no mercado. Eles mandaram preços, aí algumas empresas fazem isso com valores acima. Então, a gente não vai usar esse valor como valor máximo, a gente vai utilizar um valor menor. Muitas vezes também o órgão ele tem uma limitação de orçamento. Então, às vezes eu cheguei em R$ 1.000, mas eu só tenho 990 no meu orçamento, não posso pagar 991. Então, mais um motivo para descolar esse valor, tá? Por exemplo. Além disso, tá? A pesquisa, né? Essa pesquisa de preço agora, ela tem que identificar quem foi o agente responsável, tá? Porque se tiver errada, viciada e acabar gerando uma licitação aí com superfaturamento, né, com sobrepreço, esse agente ele vai responder, obviamente, tá? As fontes consultadas, onde que você consultou, quais foram os locais, quais foram as amostras que você conseguiu, qual foi o método que você aplicou, média, mediana, menor preço, e justificar, inclusive, os amostras, os preços que você traz para dentro do processo, mas que por algum motivo você vai desconsiderá-los por ser inexequíveis, muito abaixo ou excessivos, e aí acabaria viciando a sua pesquisa de preço, tá? Além disso, a previsão expressa de que a gente tem que considerar condições comerciais praticadas, por exemplo, o frete. A gente tem que considerar o frete. Então não adianta, quando eu vou fazer uma pesquisa, na medida do possível, eu preciso considerar que o objeto seja parecido, similar com aquele que eu vou contratar e as indicações comerciais também, as condições comerciais também, o que pode incluir o frete, verificar se aquele contrato que você está usando de outro órgão, se incluir a montagem ou não, porque se não incluir a montagem, a gente tem um preço mais barato. Se incluir a montagem, tem o ônus aí da mão de obra que a empresa acaba colocando na proposta, tá? E por aí vai. Agora, onde que eu vou procurar? Os locais de busca não foram alterados. O que foi alterado com a nova instrução é o tempo, digamos assim, ó, o tempo de validade dessas pesquisas que a gente vai utilizar. Então, os parâmetros ainda continuam os mesmos. Primeiro local, o painel de preços, aqui, ó, nesse site aqui. Segundo local, aqueles contratos que tratam de aquisições ou contratações similares de outros órgãos públicos e por algum motivo não estão no painel de preços, né? Porque a gente sabe que o painel de preços, ele traz as contratações que foram geradas lá no Comprasnet, no Compras Governamentais. Então, de repente, eu tenho um município aqui que não usa o Compras Governamentais. Então, eu vou aqui, sei que ele fez há pouco tempo uma contratação do que eu preciso, um objeto semelhante ao que eu preciso, e vou pedir para ele, para eu poder embasar também com o preço que ele pagou lá, né? Mídia especializada, sites especializados e aquela pesquisa direta com o fornecedor. O que a gente vai continuar fazendo sempre? Isso já era antes e vai continuar agora. Priorizar os dois primeiros parâmetros, priorizar os dois primeiros. Então, sempre buscar primeiramente no painel de preços e nos contratos similares. E aí, a gente vai
depois disso, buscar nas demais fontes também. Qual que é a minha sugestão para você? A sugestão é que você combine o máximo possível que você puder desses parâmetros. Então, priorize o 1 e o 2 e combine, se possível, o 3 e 4. Por quê? Por conta da análise crítica que deve ser feita em cima desses preços. Não é porque você encontrou lá no painel de preços uma pesquisa que aquilo é um salvo-conduto e que vai já põe ali, fecha o olho e vai embora. Não, por quê? Porque as contratações que são feitas lá foram feitas por seres humanos, por pregoeiros, e pode ser que tenha existido um erro nessa pesquisa, que você esteja diante de uma licitação que houve uma contratação por preços acima dos praticados no mercado e que as pessoas responsáveis vão responder por isso futuramente. Então não é salvo-conduto que você encontrou lá o preço, eu vou procurar quanto custa esse celular aqui, eu tenho uma ideia de quanto custa esse celular, aí eu vejo lá que foi comprado por 30 mil reais, não é esse valor. Não é 30 mil reais. Não, mas está no painel de preços, vou colocar aqui e vamos embora. Não, senhor, tá? Não é salvo-conduto. É obrigatório fazer uma análise crítica e olha lá, desconsiderar os valores inexequíveis, inconsistentes, excessivos, tá? Por que você não vai usar esses valores? Você tem que justificar e porque eles não vão ser considerados para você fazer aqui, a sua metodologia. Então, vou aplicar a média ou a mediana, mas vou desconsiderar esse aqui que está muito excessivo. E ele vai ser desconsiderado porque ele realmente está absurdo, está totalmente acima, é um sobrepreço, está acima daqueles praticados no mercado, tá? Então, eu justifico e não é salvo-conduto. Qual que é a atualização aqui? É que a gente, então, a partir de agora, tem um prazo maior. Quer dizer que esses dois primeiros parâmetros aqui, você pode utilizar pesquisas que foram firmadas até um ano antes da data que você está divulgando agora o seu edital. E nesses dois últimos casos, 6 meses é o prazo considerado, 6 meses, tá? E só para finalizar aqui, pessoal, mais umas orientações rapidamente aqui, olha, vamos lá. Então, eu já falei que a metodologia a gente aplica a média, mediana ou menor valor. Se você estiver dentro do nosso programa fechado de estudos, módulo 2, eu dou todo o passo a passo com vários exemplos, calculando aí a média, mediana, menor valor com você, só dá uma olhadinha lá, tá? No módulo 2. E ou você pode adotar outro critério, se for adotar um outro critério que não esses três aqui, tem que estar totalmente justificado pela autoridade, pelo gestor que fez, que utilizou essa pesquisa e aprovado pela sua autoridade competente, tá? O cálculo continua, via de regra, sempre a gente vai tentar coletar no mínimo 3 preços, eu chamo de 3 amostras, no mínimo 3, tá? E aí você pode combinar ou não aqueles parâmetros, como eu disse, priorizar parâmetro 1 e 2, mas na medida do possível você utilizar os outros parâmetros também, porque às vezes tem um vício lá no primeiro parâmetro e de repente em algum site você viu que não é aquele preço. Então isso faz parte da análise crítica, então tente sempre utilizar na medida do possível o maior número de parâmetros, tá? E por fim, nós temos um vídeo exclusivo, tá? Sobre justificativas de preços em inexigibilidade de licitação. Se você ainda não assistiu, assiste, eu vou deixar para aquele vídeo onde eu já dei uma aula completa aí explicando, tá? Que no caso de inexigibilidade, a gente não faz uma pesquisa de preços propriamente dita, a gente faz uma justificativa de preço. Então vai contratar o curso da Viane Consultores. É um treinamento, é um serviço singular com notório especialista. A gente vai comprovar os preços da Viana frente aos clientes da Viana, quanto que a Viana cobra pelos seus treinamentos. E aí o que a gente pede para justificar o preço? As notas fiscais, 3 notas fiscais, a gente tem um processo aí passo a passo, se você não teve acesso ainda a esse processo, tem um processo passo a passo para como contratar os cursos da Viana, e a gente tem lá 3 notas fiscais comprovando que a gente cobra pelo curso completo de licitações na prática 5 e 1, por exemplo, o preço que é cobrado de você é o preço cobrado por todos os outros órgãos e entidades do Brasil, tá? Então, a gente tem aí, e a própria IN traz aqui como é que a gente faz essas justificativas de preço em inexigibilidade, aqui documentos fiscais, tal, ou uma tabela de preços, se existir uma tabela de preços no site, né, da empresa, quando a gente vai fazer essa contratação por inexigibilidade de licitação. Então não deixe de assistir o outro vídeo que eu gravei a respeito de justificativa de preços, no caso de inexigibilidade de licitação, que você tem acesso aqui também no canal do YouTube. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da atualização. Não esquece de clicar aqui em cima
se você não é cadastrado ainda, faça o cadastro aqui no YouTube e ative as notificações no sino para você não perder nenhuma atualização. Deixa seu comentário aqui embaixo e até o próximo vídeo.